Sabe aquele morango perfeito, bem vermelhinho, doce? Pois é, por trás dele existe uma história fascinante e uma heroína totalmente inesperada da nossa natureza. Vamos mergulhar nessa história e entender como uma coisinha tão pequena pode fazer uma diferença tão grande. A gente começa com essa pergunta que parece simples, mas que esconde muita ciência. Todo mundo adora um morango bonito e gostoso, né? Mas o que é que precisa acontecer de verdade para ele chegar desse jeito na nossa mesa? E aqui a gente já vê o dilema. De um lado, o morango dos sonhos. Do outro, a realidade que frustra tanto quem planta quanto quem compra, os frutos deformados. A grande questão é, por que isso acontece? Principalmente quando se usa a tecnologia mais avançada que existe. Primeiro, vamos entender o tamanho disso tudo. O morango não é só uma sobremesa. Ele é uma das culturas agrícolas mais importantes do Brasil. A produção está concentrada em estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. E é o que garante a renda de milhares de famílias. E para ter uma noção da escala, estamos falando de uma área de mais ou menos 3.500 hectares plantados no país. É muito morango. E claro, com tudo isso, a pressão por produzir mais e com mais qualidade é enorme. E foi para dar conta dessa demanda que a tecnologia entrou em cena. A grande solução foi o cultivo em estufas, o tal do ambiente protegido. Isso, olha, revolucionou o jeito de plantar morango, com a promessa de frutos melhores e em maior quantidade. E as vantagens são bem claras. A estufa protege as plantas de quase tudo, da chuva, do vento, da geada. Ela permite um controle muito maior da temperatura e, um ponto-chave, diminui o ataque de pragas. O resultado? A produtividade foi lá para cima. Parecia a solução perfeita, certo? Mas como em toda boa história, sempre tem uma reviravolta. Essa proteção toda acabou criando um problema invisível, um efeito colateral que ninguém estava prevendo. E o resultado é esse que a gente já viu. De volta aos morangos deformados. O que aconteceu é que a mesma estrutura que protegia a planta também impedia que um processo natural, essencial, acontecesse. A falha estava ali, debaixo do teto da estufa. O nome do problema é polinização insuficiente. Pensa só. A estufa barra as pragas, o que é ótimo, mas ela também barra os polinizadores, como as abelhas. Sem elas, para levar o pólen certinho por toda a flor, a fertilização não acontece direito, e o resultado é um fruto que não se desenvolve por completo. Então, o que fazer? A resposta não veio de mais tecnologia, mas sim de um retorno à natureza. E se a solução fosse uma pequena trabalhadora, nativa aqui do Brasil e que nem ferrão tem? Conheçam a nossa heroína, a abelha jataí, pequenininha, dócil, sem ferrão e o mais importante, uma polinizadora nativa super eficiente. Seria ela a peça que faltava para resolver esse quebra-cabeça? E a ciência já suspeitava que sim. Estudos anteriores já mostravam que a jataí não só sobrevive bem dentro das estufas, como se adapta perfeitamente às condições de umidade e temperatura de lá. Era, sem dúvida, a candidata ideal para esse trabalho. Com a hipótese formada, era hora de testar na prática. Pesquisadores lá da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, montaram um experimento para ver se a teoria realmente funcionava. O método foi muito bem pensado. Eles pegaram uma estufa e dividiram em 3 partes isoladas. Na primeira, nenhuma abelha. Na segunda, colocaram 2 colmeias de jataí. E na terceira, 4 colmeias. Depois, foi só esperar e contar os frutos que deram certo. E os resultados não foram apenas bons. Eles foram, na verdade, surpreendentes e mostraram sem nenhuma dúvida o poder da nossa pequena heroína. Os dados são claríssimos. Na área sem nenhuma abelha, só 23% dos morangos podiam ser vendidos. Com 2 colmeias, esse número pulou para 44%. E com 4 colmeias, chegou a incríveis 61%. A melhora foi progressiva e inquestionável. Para a gente ter uma ideia do impacto, a presença de 4 colmeias aumentou a quantidade de frutos perfeitos em mais de 160%, se comparado com a área sem abelhas. É um salto gigantesco, que prova que a jataí não era uma mera ajudante, mas sim um elemento transformador. E a prova visual é essa aqui, a diferença é gritante, né? De um lado, o resultado de uma colonização que não deu certo, do outro, o trabalho impecável da abelha jataí. É o sucesso do experimento em uma imagem. No fim da análise, a evidência era tão sólida que apontava para uma única direção. A frase que resume tudo está aqui, na conclusão do estudo. A simples presença das abelhas de jataí aumenta, e muito, a qualidade e a quantidade de morangos que chegam ao mercado.
uma solução natural, sustentável e altamente eficaz. Mas a importância dessa descoberta vai muito além do morango. Ela nos mostra um caminho para o futuro da agricultura, uma parceria inteligente entre tecnologia e a nossa biodiversidade. Proteger e utilizar os nossos polinizadores nativos pode ser a chave para uma produção de alimentos mais sustentável e eficiente. Isso nos deixa com uma reflexão final. A Jatahy resolveu o problema do morango. Mas quantas outras soluções incríveis para os desafios da nossa agricultura estão escondidas na imensa biodiversidade brasileira, só esperando para serem descobertas? A natureza pode ter as respostas, basta a gente saber perguntar. Obrigado por acompanhar essa análise.